Meus sombrios tenebros, vamos para mais uma dose de terror visceral? Em Quixadá, uma casa não apenas esconde segredos, ela os devora. Siga nosso canal, O Tenebroso, e descubra o que se esconde nas paredes que ninguém mais ousa tocar. Era uma tarde abafada de julho de 2021, quando minha mãe, meu padrasto, a filha dele, meu irmão e eu nos mudamos para aquela casa em Quixadá. Uma construção colossal, com os cômodos tão amplos que a sala poderia facilmente engolir toda a cozinha e o banheiro da casa antiga onde morávamos. Desde o início, eu sabia que algo estava errado. Mas a ideia de um lugar maior, mais confortável, ofuscava minhas percepções. No entanto, eu, que sempre fui sensitivo, comecei a perceber algo muito mais sinistro no ar. Os outros não pareciam sentir a estranheza, mas eu sabia que não estava sozinho. Era uma casa que exalava uma energia densa, carregada, como se as paredes guardassem segredos que ninguém jamais deveria descobrir. Mas o que aconteceu naquela noite seria apenas o começo de algo que me assombraria para sempre. Naquela madrugada, por volta das 13h20 da manhã, acordei com o barulho de passos silenciosos no corredor. Minha irmã, com seus 12 anos, estava de pé ao lado da minha cama, os olhos arregalados de medo. Ela sussurrou, quase em pânico: "Tem alguma coisa na sala." Meus sentidos estavam alerta e a sensação que tomei foi de que algo estava esperando, só observando. Confesso que naquele momento o medo tomou conta de mim, mas como irmão mais velho, respondi sem hesitar: "Vai lá ver, ué." Ela me puxou pela mão e, mesmo contra minha vontade, segui com ela até a sala. O corredor estava imerso em um breu total, e cada passo parecia ecoar como se o som fosse engolido pela casa. Quando chegamos à sala, o ar parecia denso e pesado, como se estivéssemos invadindo um espaço que não nos pertencia. E então, os trincos da porta de madeira, que estavam firmemente fechados, começaram a se mexer sozinhos. A princípio, pensei que fosse o vento, mas o som foi tão estridente que parecia um grito abafado. De repente, o portão de ferro, o mesmo que trancava o acesso à entrada da casa, situado bem atrás da porta, começou a bater com uma violência assustadora. Era como se uma força invisível estivesse dando murros tentando forçar a entrada. Um barulho tão ensurdecedor que parecia que a própria casa estava se desfazendo. E naquele momento, eu fiquei paralisado. Minha irmã, porém, não pensou duas vezes. Ela me puxou pelo braço, desesperada, e me arrastou até o quarto. Jogou-me na cama e, em um pulo, se jogou na dela, completamente em pânico. E por mais estranho que fosse, o barulho do portão batendo continuava, por minutos que pareceram horas. Mas algo ainda mais incomum aconteceu. Ninguém acordou. Não havia um som sequer vindo dos outros quartos. A casa estava mergulhada em um silêncio profundo, como se todos os outros habitantes estivessem alheios ao caos que acontecia dentro de suas próprias paredes. Aquele evento jamais saiu da minha mente. Aquela noite foi marcada por algo que não conseguíamos compreender, mas, apesar do medo esmagador, havia algo em mim que começava a questionar a verdadeira natureza daquele lugar. Não era apenas uma casa velha, como qualquer outra. Ela tinha algo mais, algo que parecia nos vigiar a cada passo. Com o passar dos dias, comecei a perceber ainda mais coisas estranhas. Durante a noite, era comum ouvir sussurros vindo das paredes, como se os próprios alicerces da casa respirassem. Em algumas manhãs, eu acordava com a sensação de que alguém havia passado a noite
me observando. Embora estivesse completamente sozinho em meu quarto, o clima na casa, que antes parecia um paraíso, começou a se deteriorar. Todos pareciam viver em um estado de constante mal-estar, sem perceber a origem do que nos afligia. Mas o mais perturbador foi quando, uma semana depois, decidi investigar o que acontecia realmente naquela casa. Certo dia, enquanto todos estavam fora, resolvi explorar o porão, que até então havia sido ignorado por todos. Quando abri a porta pesada e enferrujada, fui envolvido por uma corrente de ar gélido que parecia vir de uma outra dimensão. O cheiro de mofo e podridão se misturava com o som distante de algo arranhando. À medida que descia os degraus, algo em mim sabia que não deveria continuar, mas a curiosidade me dominava. E então eu vi, no canto mais escuro do porão, havia uma velha caixa de madeira. Quando a abri, um grito ensurdecedor e agudo, ecoou pelas paredes, fazendo as lâmpadas do porão piscarem. Dentro da caixa estava uma boneca de porcelana, com os olhos quebrados e um sorriso torcido, o rosto desfigurado de maneira grotesca. De repente, os sussurros que vinham das paredes aumentaram e eu comecei a ouvir risos baixos, como se alguém estivesse brincando comigo. O chão tremeu e o ar se encheu de uma energia elétrica, como se o próprio mal estivesse se aproximando. Não pude mais resistir. Eu fugi para a porta, mas antes que pudesse sair, a boneca rolou da caixa e caiu no chão com um estrondo, virando seu rosto em minha direção. Naquele instante, percebi que a casa não era apenas assombrada. Ela estava possuída. Voltei para o quarto, tremendo de medo. E quando a noite caiu novamente, o choro voltou. Mas não era mais o som de uma criança. Era o choro de algo muito mais velho, algo que se alimentava da nossa angústia. Na manhã seguinte, não pude mais ficar. A casa, com todos os seus horrores e mistérios, havia tomado minha alma. Eu havia sido marcado. Quando finalmente saímos, percebi que aquela casa nunca deixaria os nossos corações. Aquele mal, com seus sussurros e sua presença incansável, nos seguiria para sempre. Você acha que pode fugir de um lugar assim, meus tenebrosos? Ou será que ele já marcou você também? Comente abaixo o que você faria. E não esqueça de se inscrever no canal. Senão, a casa sempre encontra uma maneira de te alcançar. Até o próximo conto. Que o medo seja nossa companhia.